O conteúdo de hoje vai ser muito legal. Vou responder a 8 pessoas, 8 empresários, 8 perguntas que foram deixadas lá na caixinha de pergunta do Stories do Instagram. Beleza? Então vamos lá. Hoje nós temos 8 perguntas. Primeira pergunta é a do Luiz Rantur. Boa noite. Você teria alguma dica sobre representações de lingeries? Várias. Na verdade, o que eu vou dizer para você, eu vou até ler as outras perguntas aqui, ó. Marcelo Carvalho, tem uma loja de EPI. Para quem não sabe o que é EPI, EPI quer dizer equipamento de proteção individual. Por exemplo, quem trabalha em obra, capacete, luva, máscara, né? Ana Paula, eu vendo energia solar, como fazer fechamento, mesmo o cliente achando caro. E a Banclean, que está aqui, tem uma equipe de vendas com a melhor maneira de incentivá-lo a alcançar metas. De uma certa forma, eu vou começar respondendo os 4 de uma vez. O segredo é gerar valor. Ok? A maior parte dos clientes chegam perguntando qual o preço. Sérgio, qual o preço? Né? O Marcelo, Ana Paula, Banclean, Luiz, qual o preço? O cliente, a nossa sociedade, ela não foi ensinada a pensar valor. Olha a diferença. Preço é o que o cliente paga. Preço tem a ver com dinheiro. Então não importa se o seu preço é R$1, R$10, R$1 milhão, R$1 trilhão, não importa. Se tem a ver com dinheiro, o termo certo é preço. O seu preço é tanto. Então preço é o que o cliente paga. Valor representa todos os impactos positivos que a vida do cliente recebe. Então preço é o que paga, valor é o que recebe. Beleza? A nossa sociedade só foi acostumada a falar de preço. Por quê? Há 20, 30 anos atrás, existiam poucos concorrentes e os produtos, os serviços eram muito parecidos. Não tinha internet, não tinha globalização, as pessoas não conseguiam aprender com outros locais. Então, o único diferencial competitivo era o preço. Desta forma, se tudo era parecido, vou comprar o que tem preço menor. Porque tudo era parecido, tudo era quase igual. Porém, com a evolução dos mercados, a evolução do mundo, as empresas começaram a investir muito em valor, em diferenciais competitivos, em mais vantagens. Só que a nossa geração, ela não foi ensinada a pensar em valor, ela não foi ensinada a pensar em garantia, ela não foi pensada em diferencial competitivo, em impactos, o que muda, o que não muda. A única pergunta do cliente é qual o preço, beleza? Então o cliente chega lá, qual o preço? Então ele sempre vai chegar perguntando qual o preço. Ele sempre vai, é uma característica, é só ir, é principalmente isso que as pessoas sabem perguntar. Só que o segredo é quando a pessoa perguntar o preço, se você disser claramente o preço para ela, ela vai sair, ela vai comparar com quem tem serviços de menor qualidade, consequentemente, de menor preço que o seu. Então, você tem que aprender a gerar valor, você tem que aprender a entender o que o cliente quer ouvir e como é que você gera valor. Valor representa tudo que o cliente recebe. Ou você representa fazendo ajustes no seu produto ou no seu serviço, ou só na sua própria comunicação. Eu vou dar um exemplo aqui que eu dei ontem, mas vale a pena um exemplo. Com muitos anos que eu não lembro desse exemplo, ficou muito legal. Isso tem acredito eu, uns 2, 3 anos atrás. Eu tinha uma vendedora nova na empresa, que ela atendeu uma empresa, que é uma rede de franquias, querendo um treinamento, uma palestra online minha de 1 hora. Ela falou, olha, a diretora da rede de franquias falou para a minha vendedora, no ano passado eu contratei exatamente uma palestra de 40 minutos online e quem fez foi o palestrante X. O outro palestrante cobrou R$5.000. Nesse ano ela só tinha 4.000. E ela falou, cara, eu quero contratar o Dr. Venas. Nós enviamos a proposta era R$15.000. Ela, não, só tem 4.000. E a vendedora veio falar comigo, Sérgio, a gente aceita? Nossa, eu falei, não, cara, o preço é 15.000, não vamos aceitar. Mas vamos lá, deixa eu falar com essa cliente. Porque quando é rede de franquias, eu sei que além de ter a franqueadora, tem um monte de franqueado que pode se interessar pelo nosso trabalho. E aí eu liguei para ela e comecei a fazer perguntas. Eu entendi o seguinte, eu expliquei a ela que palestra de 40 minutos
Eu falei, o que você quer? Anota essa pergunta. Que transformação você quer após essa palestra para você ter certeza que foi o melhor investimento já feito na sua equipe? Ah, Sérgio, o pessoal não está conseguindo vender, eu preciso ensinar técnica de vendas, eles têm que criar um script de vendas. Falei, cara, nem eu nem ninguém ensina o script de vendas em 40 minutos. Não dá, a gente vai falar uma coisa legal, vai motivar por um curto período. Ah, mas o que resolvia? Aí eu fiz umas 10 perguntas para ela, que evidenciou para ela que o franqueado estava com muitos problemas. Eu falei, cara, em vez de fazer 40 minutos, eu vou dar uma aula de... Ah, Sérgio, mas o seu preço deve ser muito alto. Aí eu fiz a seguinte pergunta, olha, isolamento de objeção. Como é que é? Você acha que o meu preço é muito alto? Acho. O preço é o único fator impeditivo de você me contratar? Eu isolei a objeção. Então, quer dizer, se você perceber que o preço está justo, eu estou contratado? Ela sim, Sérgio, eu gosto do seu trabalho, te sigo, e os franqueados seguem você nas redes sociais. Se eu puder pagar o preço, você está contratado. Eu falei, beleza. E aí comecei a fazer um monte de perguntas, falei, esquece o dinheiro. E eu falei, então vou fazer o seguinte, minha sugestão, eu faço uma palestra de 2 horas, onde eu explico direitinho o script, dou uma atividade para o pessoal fazer, e se a gente fizer um desafio, o franqueado colocar em prática em 1 mês, e se a gente fizer uma outra aula daqui a 1 mês, uma outra aula de 2 horas, onde na primeira aula eu ensino um monte de técnicas, ensino um script, o franqueado vai botar em prática durante 1 mês, e eu vou fazer um desafio. Quem vender mais, você me informa quem são os 5 ou os 3 que mais venderam no mês, que mais cresceram o resultado. Então, na primeira eu ensino, de uma palestra online, ensino a fazer script de vendas, um script, dou uma atividade. Daqui a 1 mês a gente faz uma segunda aula dessa, onde eu cobro o desafio, como foi, e os 3 melhores franqueados eu dou um ingresso para o meu treinamento. Pô, maravilhoso, isso eu quero, mas deve ser muito caro. Aí eu falei, vou te mandar 2 propostas. Mandei uma proposta com 2 projetos. Projeto número 1, o completo, tudo isso custando R$15 mil. E o projeto número 2, exatamente o que ela queria, por R$6 mil. Ela comprou de 15. Aí a vendedora minha falou, ela disse que só tinha 4, comprou, como é que ela pagou 15? Ela tinha 4 para atender o que ela queria. Porque, lembrei, quando eu mandei essa proposta completa, eu botei 15 mil uma palestra online, 15 mil outra palestra daqui a 1 mês, daria 30 mil. Mas o desafio, a atividade custa R$40 mil. Só que eu falei, eu cobro R$40 mil para te entregar tudo isso, mas para te ajudar e fazer você como cliente, o ano que vem a gente fazer isso de novo, eu vou te cobrar só 15 mil. Então, 4 mil, 5 mil ela achava caro para fazer uma palestra de 40 minutos, mas 15 mil para tudo aquilo ela não achou. Eu gerei valor, eu mostrei algo que era mais importante que ela, porque é o seguinte, quando você fala para o seu cliente do problema dele de uma forma mais clara do que ele fala do próprio problema, ele percebe que você é um profundo conhecedor do problema dele. E se você é um profundo conhecedor do problema dele, você é um especialista na solução, porque você já sabe o que está passando. Então, isso são algumas formas de gerar valor. Então, primeiro vamos lá, Luiz. Dica sobre representação de lingerie. Se você tem uma representação de lingerie, você vende para o lojista. Você tem que entender o que o lojista quer ouvir para tomar a decisão de compra, qual as dores que ele tem de comprar lingerie de algum outro representante, o que machuca ele. Quando você entende o que machuca ele, se é a qualidade, se é o prazo de entrega, se é a forma de pagamento, se é modelos antigos, se você encontra o que incomoda ele com outro fornecedor, e você percebe que a sua solução elimina, por exemplo, o que me incomoda, cara, eu comprei de um outro representante e demorou, estourou o prazo, não entregou no prazo, eu fiquei sem mercadoria, fiquei sem vender. Se você sabe que o seu lojista, o seu cliente ideal fala sobre isso, você já tem que entrar argumentando. Cara, olha só, o principal, caso seja sempre com muita integridade, você tem uma entrega exata, você fala, cara, isso para mim não precisa ter problema, porque a minha entrega funciona direitinho, quando eu combino, funciona. E para comprovar, eu tenho aqui o telefone ou eu tenho depoimento em vídeo de 3 clientes meus que falam isso, eu tenho um telefone de 3 clientes meus, caso eles autorizem. Cara, toda a minha entrega é no prazo. Porque perceba, as pessoas não compram produtos ou serviços só, as pessoas compram soluções para resolver os seus problemas.
Então, você precisa, Luiz, entender o que o cliente precisa ouvir para tomar a decisão de compra. Quais são as objeções, beleza? Marcelo Carvalho tem uma loja de EPI. EPI é equipamento de proteção individual, capacete, luva, óculos e vários outros. Olha lá, ferramentas e materiais de construção civil. Quero vender. Cara, você tem que fazer o seguinte, hoje o melhor... Tem algumas formas de você atrair clientes. A principal de atrair clientes é anunciando nas redes sociais. Tanto fazendo postagens quanto anunciando, fazendo anúncio no Facebook, principalmente para o teu perfil de cliente. Ou anúncio no Google, aí você atrai ele. Então, primeiro ponto, Marcelo, você tem que entender quem é o cliente, o seu público-alvo, quem é o seu cliente ideal com mais chance de compra, fazer anúncio para essa galera nas redes sociais, ou depende da sua cidade, se for uma cidade pequena, talvez rádio de bairro, talvez panfletagem, e avalia contratar alguém de bicicleta, de moto, ou você de carro, de rodar ali próximo da sua empresa. Entendeu? Roda, por favor, ali, volta da sua empresa, por volta da sua loja, onde você procura identificar onde é que tem obras, ok? Obras pequenas, médias ou grandes, e vai lá, faz um panfleto, faz um folheto, vai lá, aborda, conversa com as pessoas, beleza? Ana Paula Ribeiro, eu vendo energia solar, como fazer fechamento mesmo o cliente achando mais caro? Ana Paula, isso é muito legal, então vamos lá. Lembra que eu falei aqui a diferença de preço e valor? Preço é o que o cliente paga, valor é o que recebe. Eu dei um exemplo meu aqui, onde o cliente, a empresa podia pagar no máximo 4 mil por um serviço, só que quando eu estive conversando, eu fiz tantas perguntas, porque tem muita gente que pensa que o bom vendedor é o que fala muito, não é o que fala muito. O bom vendedor é o que pergunta muito, pergunta certa. E quando você pergunta certa, você... ao perguntar da forma certa, você consegue entender o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. E quando você faz dessa forma, você mostra ao cliente que você conhece muito mais do problema dele do que ele mesmo. Então, tem muita gente que fala, Sérgio, eu vendo muito bem. Nossa, eu vendo muito bem, o meu resultado é maravilhoso. Eu só estou com um probleminha no fechamento. Eu vendo muito bem, mas o meu probleminha é no fechamento. Eu não estou vendendo nada, que o meu probleminha... Eu falo, porra, não é o probleminha, não é no fechamento. O fechamento mal feito... É uma das coisas que eu ensino. O fechamento mal feito... o fechamento bem feito não salva uma apresentação de vendas mal feita. Então, na verdade, se você não está vendendo tanto quanto você gostaria, se o seu cliente está dizendo que está caro... é porque você não soube construir uma proposta de valor para ele. A sua apresentação não vem gerando valor para ele. Então, você está fazendo a sua abordagem de venda, o seu script de vendas, não está gerando interesse ao cliente, não está fazendo o cliente ter interesse de compra. E aí, na hora que você fala o preço, ele fala, tá caro, não quero não. O problema não foi no fechamento. O problema foi em toda a sua apresentação que não foi bem construída. Quando o cliente fala que está caro ou pede desconto, não quer dizer que ele achou o preço alto. Quer dizer que ele achou o valor baixo. Ele analisou assim, caramba, tudo que eu vou receber por esse dinheiro não vale a pena. Não é muita entrega para tanto dinheiro. Por isso, eu não vou comprar. Beleza? Então, você tem que ficar atenta na construção de geração de valor. Beleza? Então, Luiz, Marcelo e Ana Paula, o segredo é gerar valor. E o gerar valor para fazer o cliente aceitar pagar mais do que ele se programou e comprar sempre com você. Entender o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra. Fazer um script de vendas que funciona. Eliminar as objeções dele. Abordar a dor. Você conhecer o problema do cliente. Você aprender a estudar a dor e o medo que ele tem. Quando você faz essa apresentação, isso gera muita percepção de ganho no cliente. O cara fala, pô, esse cara sabe todos os meus problemas. Dessa forma, ele é a melhor pessoa para saber como resolver isso para mim. Vamos agora responder a Banclean. Ricardo e a Tatiane. Ricardo e Tatiane, né? Valeu, Trícia.
Vamos lá, mandaram. Tem uma equipe de vendas. Qual a melhor maneira de incentivá-los a alcançar metas? Cara, isso aqui é uma coisa incrível. O que eu vou falar agora, eu não sei se é o problema de vocês, mas vamos lá. A maior parte dos empresários tem uma equipe que não bate meta, é porque os empresários também não sabem como vender. O empresário e a empresária que não sabe como vender vai ter uma empresa que vai quebrar. Ah, Sérgio, mas se eu ficar vendendo, uma empresa não vai crescer. Eu sei, mas você tem que entender o que funciona para poder ensinar a tua equipe, pô. Então, o que desmotiva muito uma equipe é ter um produto, ter um serviço e ninguém ensinar de uma forma que funciona de verdade como vender. Então, quer motivar a sua equipe? Passo número 1, aprende a vender o seu produto, o seu serviço. Por quê? A hora que você aprende, não quer dizer que você vai ficar vendendo. Você tem que ter uma equipe lá, você tem que gerenciar a sua empresa, você tem que fazer a sua empresa crescer. Mas você tem que treinar a sua equipe. Porque o que desmotiva? Digamos, você contrata um vendedor, faz todo um processo seletivo, dá um treinamento lá para ele, que só fala em funcionamento do serviço ou do produto. Na hora de vender, o vendedor não vai saber, não vai conseguir vender. Aí você vem e cobra resultado. Eu nunca cobrei resultado de venda da minha equipe, porque o resultado de vendas é uma consequência, é um resultado, consequência das outras ações. Ok? Então, se a sua equipe não está tendo um bom resultado, é porque ela não está sabendo os passos que fazem a venda acontecer. Se ela não sabe os passos que faz a venda acontecer, não adianta você cobrar resultado. Então, número 1, você tem que aprender a fazer um processo de venda, todas as etapas do processo de venda. Tem que aprender a fazer um script de vendas bem feito para cada etapa do processo de vendas. Aí, você vai pegar e vai atender um cliente ou você vai treinar um vendedor para fazer o processo de vendas. Aí você vai ajustar. A hora que o script der certo, que a apresentação de vendas der certo, você descobriu como vender. Aí você chama a equipe toda e ensina o passo a passo para fazer a venda acontecer. Depois que você ensinar o passo a passo para fazer a venda acontecer, você vai fazer um sistema de controle, de gerenciamento, onde você vai entender qual a taxa de conversão e de cada etapa. Que quando você entende o processo de vendas, o que fazer em cada etapa, se a tua equipe está vendendo mal, você vai analisando as etapas que faz a venda acontecer. Por isso que eu não cobro o resultado. Porque se o cara não está tendo resultado, é porque as etapas estão sendo feitas erradas ou não estão sendo feitas. Cobrar o resultado final não vai dar certo. Você tem que entender, aprender como é o processo de vendas, treinar a equipe e acompanhar cada etapa dessa do processo de vendas. Quando você acompanha cada etapa do processo de vendas, a sua equipe, e ela estiver fazendo errado, você traz ela de volta. Ela não, aí você, tá faltando esse processo, essa etapa não foi feita da forma correta, corrija, por favor, olha, você esqueceu de fazer isso. Quando você entende, treina e acompanha o processo de venda, o resultado aparece. E a equipe fica motivada e a equipe bate meta. Porque a responsabilidade de bater meta é do dono da empresa também. Se o dono da empresa contrata errado, treina errado e não ensina o que fazer e delarga, joga a equipe, se vira, toma aí, a equipe não vai conseguir ter resultado. E isso é um problema muito sério. Show, Banco Client, então, número 1. É Ricardo e? Tatiane. Trícia aqui, minha assistente de palco, que é assistente de vídeo. Número 1, mapear o processo de vendas, todas as etapas. Analisar a taxa de conversão, como cada etapa deve ser feita. Como fazer um script de vendas para cada etapa. E aí depois como gerenciar a sua equipe. Então, passamos aqui as dicas, espero ter ajudado a todos vocês 4. Vamos para as próximas 4 perguntas. Deixa eu... Opa. O Anderson Júnior. Fala, Anderson, beleza? Como você sugeriria a uma empresa de marketing digital vender na crise? Cara, é no momento de crise que as empresas mais precisam investir em vendas e marketing. Quer ver? Se você está aqui, não está vendendo quanto gostaria, se você é empresário, se você depende da sua empresa,
Se você não fizer nada, se você não aprender marketing, não aprender venda, sua empresa vai quebrar, você vai ficar todo endividado, vai virar empregado dos outros. Pô, doutor Vena, você está botando praga? Não estou botando praga não, estou falando a verdade. Todos os momentos, porque é o seguinte, tem um monte de gente que estava com resultado ruim já. E é importante eu te dizer, se você está vendendo menos do que você gostaria, se você está num momento difícil, a culpa não é do seu produto, não é do seu serviço. Necessariamente a culpa não é do seu ponto, não é sua. É o seu processo de vendas que está inexistente. Quem monta uma empresa, monta e acha que vai fazer fila de clientes com dinheiro na mão. Quero comprar. Mas não é assim, ninguém ensinou isso. Você não aprendeu da forma certa. Existe um método, saber vender não é dom, é método. Quando você aprende o método, você aprende a vender. Então, se você já vinha vendendo menos do que você queria, você já tinha um problema antes dessa crise. Só que essa crise agora está aumentando os problemas de todas as pessoas. Agora que é a hora. Mas, Sérgio, eu não tenho dinheiro. Se vira. Se vira. Não é só no meu treinamento, não. Em um treinamento de uma outra pessoa que funciona. Escolhe um mentor, escolhe uma pessoa que você confia, um consultor, e vai lá que tenha resultados comprovados, compra uma consultoria. Quando eu quebrei há 20 anos atrás, fui despejado na empresa, fui despejado no meu apartamento, já era casada com a Trícia, a Ana tinha 4 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Foi a época que eu descobri que eu estava tentando aprender sozinho. E quem tenta aprender... Eu descobri que eu estava sendo vaidoso, prepotente e egoísta, muito marrento. Quem não pede ajuda é marrento, está colocando a família em risco. Eu estava botando a minha família em risco. Falei, não, vou aprender com alguém. E eu não tinha dinheiro. Eu pedi dinheiro emprestado no cartão de crédito, cheque, dinheiro emprestado para a família. E comecei a comprar tudo que era treinamento. Eu sou o cara que eu conheço que mais investe em treinamento, consultoria. Todos os grandes consultores, todos não, na maioria, Flávio Augusto, Érico Rocha, essa galera toda eu sou aluno, aprendi, fiz mentoria, fui de mastermind deles para aprender. A minha empresa só cresceu porque a cada dia eu aprendo mais. Então, se você não está tendo os resultados que você gostaria, é porque você está fazendo da forma errada. Você tem que aprender com quem gera resultado para você. Você tem que escolher alguém e aprender o método, que sozinho é muito trabalhoso. Entendeu? Então, Wenderson, esse é o momento que as empresas mais estão investindo. Cara, se você, depende do que você faz, se você, através da internet, você ajuda as empresas a crescerem, usa isso, por exemplo, eu só ensino o que eu sei fazer, o que eu testei e validei na minha empresa. O que eu validei na minha empresa, eu ajudo as outras pessoas. Então, pega o que você ajuda, porque isso, às vezes, tem muita gente que não se atenta para isso. As pessoas, tem muita empresa que ajuda o seu cliente, mas não se vê como o próprio cliente. Então, você tem que se ver como seu próprio cliente. Aplica na tua empresa o que você aplica para as outras empresas. Então, usa o marketing digital para atrair clientes. É a mesma coisa. Se eu não soubesse vender, se a minha empresa não tivesse grandes resultados, se eu não ganhasse dinheiro, eu não poderia ensinar a vender, porque eu seria incongruente. Então, eu só ensino o que eu coloquei em prática e validei na minha empresa. Então, eu sugiro que você use o que você aprendeu do marketing digital para a sua empresa, para fazer a sua empresa crescer. E entenda, quem vai sobreviver a essa pandemia, a essa quarentena, são os empresários que investirem como vender mais. E você pode ajudar isso através da internet também. Tem uma matéria da CNN que 600 mil empresas já fecharam no Brasil. Tem muita gente quebrando. Quem sobreviver vai ganhar muito dinheiro, porque a maior parte dos concorrentes vai fechar. Muita gente não vai conseguir sobreviver. Então, quem investir em aprender a vender agora vai ganhar dinheiro e vai sobreviver a essa crise. Quando a crise acabar, vai ter menos concorrente disponível, porque eles, infelizmente, morreram. A empresa fechou, não tiveram grana para sobreviver. Então, cara, esse é o momento que você vai ganhar muito dinheiro, Wenderson, se você estiver fazendo as coisas certas, beleza? Aí tem aqui,
João Baldini, como usar a crise para mudar resultados de uma empresa de doces e variedades? Bem, cara, a crise evidencia a qualidade da produtividade das empresas. Se você já vinha tendo um resultado bom, você tem que dobrar o seu trabalho. Se você vinha tendo resultado ruim, você tem que multiplicar por 10 o seu trabalho. Ok? Você tem que focar. Por exemplo, eu, em algumas dessas respostas aqui de vocês, eu clico no perfil. Quando eu fui no teu perfil, além de ter informações sobre uma empresa de doce, eu vi que você tem outros segmentos. Você também trabalha com restauração de automóveis antigos e tal. A minha sugestão é ter foco. Você precisa de um foco. Quem tenta fazer várias coisas, aí a minha experiência mostra claramente isso, sabe? Quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você tem resultado pequeno. Quando você foca... você acha que quer dizer que o empresário não pode ter grande negócio? Sim, pode ter vários, desde que primeiro fortalece um negócio para depois criar o outro. Então, você tem... Olha, como é que você sai dessa crise, ou como você ganha mais dinheiro, como você vende mais nessa crise. Entende o que o seu público-alvo quer ouvir para tomar decisão de compra. Por exemplo, se você vende para lojista, se você distribui doce para lojista, o lojista está fechado em várias cidades, eu não sei na sua. Se você tem loja de doces e variedades, talvez a sua loja esteja fechada, talvez a sua loja esteja aberta. Vamos partir do princípio que sua loja está aberta. Tem um caso do Alberto. O Alberto, ele é um empresário, ele tem 3 negócios. Um posto de gasolina, um supermercado e eu não lembro qual é o terceiro negócio dele. Ele cresceu muito o resultado dele, entendendo que o cliente... uma loja é um posto de gasolina, um mercado e uma loja de material de construção. A venda dele aumentou muito. E ele descobriu como diminuir em cerca de 100 mil reais a despesa dele em publicidade, porque ele conseguiu entender que mesmo num posto de gasolina, mesmo num supermercado, mesmo numa loja de material de construção, é possível você entender o que o cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra, mesmo sendo uma loja de varejo, lojas abertas. Quando você entende quem é o cliente com mais chance de compra, você ouve o que o cliente quer ouvir para comprar, porque os clientes compram pelas razões deles e não pelas nossas. Quando você entende o que o cliente quer ouvir, você... Então não importa se o seu negócio é uma loja, é uma clínica, se você vende infoproduto, se você vende por telefone, se você vende pelo WhatsApp, se você vende pelo e-mail, se você que vai até o cliente, se o cliente vai até você, se é produto, se é serviço, não importa. Se você vende para uma pessoa, e mesmo para quem trabalha com B2B, empresas que vendem para empresas, porque na empresa cliente quem compra não é um robô, é uma pessoa. E essa pessoa tem medos, dúvidas, necessidades, inseguranças, problemas. Então, se você vende para uma pessoa, o Venda Turbinada te ajuda. Então, João Baldini, você tem que entender o que o seu cliente quer ouvir para tomar a decisão de compra. Nanda perguntou, e tudo bem, alguma dica de como vender pelo WhatsApp? Sim, eu falo sempre sobre isso, né, Nanda? Não vender pelo WhatsApp. Quem vende pelo WhatsApp está perdendo dinheiro, porque no WhatsApp o cliente não se conecta, você não tem como manter uma conversa, usar um script de venda bem feito. Então, se você hoje vende, por exemplo, na Nanda, eu também vi, ela trabalha com loja de praia, moda praia. Ela tem uma confecção de moda praia, pelo que eu entendi. Se você fica mandando foto e preço pelo WhatsApp e a sua empresa está viva hoje, você tem que agradecer a Deus, por misericórdia de Deus. Quem vende pelo WhatsApp passar a vender ligando com o script certo, com a apresentação de venda, a sua venda, Nanda, vai multiplicar por 10 vezes. Vou repetir. Se você deixar de vender pelo WhatsApp e passar a vender no telefone, sua venda multiplica por 10 vezes. Entendeu? Tem muita gente que não sabe, tem muita gente perdendo dinheiro.
Porque no WhatsApp você fica mandando foto, aí todo mundo manda, o cliente te bloqueia, não presta mais atenção. Ah, Sérgio, mas eu tenho clientes que compram sempre. Beleza, se você ligar... Aconteceu com meu sobrinho tá trabalhando como vendedor numa empresa, veio conversar comigo. Aí ele falou, Sérgio, ô tio, nesse período de quarentena, eu mando as tabelas de preço pelo WhatsApp, isso é bom? Eu falei, cara, quantos clientes você tem? Ele falou, eu tenho 90. Quantos minutos você leva para mandar a tabela de preço na lista de transmissão? Ele falou, 5 minutos. Falei, beleza, quantas horas você leva para ligar para os 90? Ah, é um dia inteiro. Eu falei, porra, tu tá de sacanagem comigo. Você acha que com o trabalho de 5 minutos vai ser melhor que o trabalho do dia inteiro? Tem que ligar, velho. Pinturas eletrostáticas. Como vender uma prestação de serviço que está sendo cotada por outra pessoa que irá revender? Bem, deixa eu ver. Eu li várias vezes essa pergunta. Se eu entendi, você oferece um serviço e você vende diretamente. Além disso, tem outros representantes que também revendem a sua solução, beleza? Então, vamos lá. Tem empresa que faz, ela vende diretamente e tem representantes ou revendedores que também vendem. Vai vender mais quem gerar mais valor. Porque o cliente, ele não compra só produto ou serviço. As pessoas compram o mix. Compram tudo o que envolve a conversa, porque quando você demonstra que conhece o problema do cliente melhor do que ele ganha confiança. Eu explico isso lá. Quando o cliente chega para fazer lá um trabalho e você começa a fazer a pergunta, ele diz o problema dele, você, entendi. E quando acontece isso, gera isso, que aumenta esse problema. Caramba, tá acontecendo isso comigo, vai dar esse problema? Vai dar o problema, e vai acontecer mais isso. Ok? Então, o segredo é geração de valor. Então, cadê você? Júnior Carneiro. Você tem que aprender a gerar valor. Você tem que entender o que o cliente quer ouvir para tomar decisão de compra, quais os problemas que ele tem, quais objeções de compra dele. Se ele vai até você, percebe que você conhece bastante, que você entende, você diz o que ele foi, você descobre o que ele quer ouvir para comprar e você diz o que ele quer comprar com você. Porque é o seguinte, isso vale para todo mundo aqui. Quando você mostra para o cliente que você sabe o problema dele melhor do que ele, quando na sua apresentação você elimina todas as objeções que ele tem para comprar, e ele fala, caramba, se o Júnior Carneiro, cara, conhece mais a minha dificuldade do que eu mesmo, se ele é especialista no meu problema, ele é especialista na solução, eu vou querer comprar com ele. Cara, quando você constrói uma apresentação de venda da forma correta, você vai aprender o que fazer para o cliente comprar com você. E aí pode vir um concorrente mais famoso, mais conhecido. Pode vir concorrente oferecendo preço menor que o seu cliente não vai comprar com você. Você vai gerar uma confiança tão grande para o cliente que ele vai querer comprar com você independente do seu preço. Beleza? Estamos chegando aqui no final da live. Faltam 4 minutos para acabar. Então vamos lá, alguns avisos. Número 1, digite aí no YouTube, Facebook ou Instagram de 0 a 10 quanto valeu essa live para você sobre aplicabilidade. Então vamos lá. José Felipe, já te respondi. Patrícia, 10. Zé Felipe, 10. Ana, 10. Tiago, eu fiz 2 vezes e nem vendendo eu sou, mas um dia serei um empresário. Que bom, Tiago, que bom. Cristiano, eu vou fazer esse curso, pois todas as lives são sempre nota 10. 10. Valeu, Túlio. Valeu, William. Júlio, sempre falo para os meus clientes, se você tem uma ideia, nós temos a cor. 10 vezes 10. Valeu. Rafael Borges, 10. Show. Vamos aqui no Instagram. Maravilha, valeu Marcelo, ótimo, Jean, Anderson 10, Marcelo, obrigado, José, ok, Centro Automotivo Speed 10, Lacerdinha 10, Matheus 10, Almeida 10, Fábio não há preço, José G, você é incrível, valeu, Hugo 10, Carol tá rindo, José G, obrigado por me ajudar, 10, Carol 10, Fábio não há preço pelo aquilo que é voluntário, valeu, 10, aprendi muito com você pelo que eu estou vendo, com tudo que eu estou vendo. A Ana Tereza Souza, Redentor Proteção 10, a 10. Galera, boa noite. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.